Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar com você sobre o chamado Denzinger, ou Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral, publicado pela editora Paulinas e Edições Loyola. O que é o Denzinger, né? Denzinger, que é uma palavra em alemão aí. O que é isso? Por que ela é importante para o católico, para o estudioso da teologia? Bom, primeiramente o Denzinger ele funciona como se fosse um vade-mecum. O que é um vade-mecum? Para quem não é da área do direito, quem é advogado, quem é jurista, né, quem trabalha nessa área do direito, existe o chamado vade-mecum, que é esse livro aqui, que reúne todas as principais leis que estão em vigor. Então aqui tem a Constituição, o Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, lei de improbidade, lei de licitações, enfim. O compêndio reúne aqui todas essas principais leis para que aquele que é operador do direito ele possa fazer os seus estudos e conhecer justamente a legislação que está em vigor. Então aqui ele faz esses estudos. Com o Denzinger é algo semelhante. Aqui tenta reunir os principais documentos da igreja dos últimos 2000 e tantos anos através aqui de um único volume. Então é um compilado, por isso o nome compêndio. Tenta reunir esses principais documentos que professam a fé, que apresentam a fé da forma correta que é ensinada pela Igreja Católica. Então, por isso que é um livro realmente interessante, porém ele tem algumas peculiaridades que nós vamos verificar aqui, que eu acho que mereciam ser verificadas, né? Então, o Denzinger, ele surgiu no século XIX. Já existiram vários documentos da igreja, né, ao longo de todos esses anos, e esses documentos sempre foram colocados em forma pública, especialmente para os bispos, para os padres, sempre escritos em latim, e com o passar do tempo, com o surgimento da imprensa, a própria igreja foi fazendo suas compilações, a reunião desses principais documentos. Então existem outros livros anteriores ao Denzinger que fizeram esse compilado. Porém, o Heinrich Denzinger, né, ele é de origem alemã, né, aliás, ele surgiu no estado da Baviera, que depois se tornou a Alemanha, e o Heinrich Denzinger ele decidiu, como teólogo, como padre, no século XIX, ele nasceu ali por volta de 1819, faleceu em 1883, ele reuniu os documentos que estavam em manuscritos ainda, outros que estavam em publicações, e colocou tudo em um único volume. Então, por isso, formou-se o chamado Denzinger, que é o nome do compilador, do autor. O nome do livro mesmo é Compêndio dos Símbolos, né? Que em latim é Enchiridion Symbolorum. Enfim, ele fez esse compilado, reuniu cerca de cento e poucos documentos, e aí pronto, foi um sucesso imediato no século XIX, porque existiam já publicações, como eu já mencionei, mas não da mesma qualidade, com o cuidado que o Denzinger colocou. Depois que ele faleceu, outras pessoas passaram a fazer edições e colocar novos documentos, acrescentar documentos. Então, foi sendo feita uma série de reedições. Infelizmente, né, depois ocorreu uma mudança brusca no Denzinger, que nós vamos verificar aqui. Mas a intenção inicial do Denzinger, ele colocou justamente para finalidades didáticas. Né? Ele coloca aqui ó, na introdução: entre os muitos males com que a situação desfavorável afeta os centros católicos de ensino, os estudos de teologia sofrem principalmente de que muitos desconhecem ou negligenciam os chamados documentos positivos da fé e da moral, sancionados pela autoridade da Igreja, e confiam demais em sua própria razão. Então, muitas vezes, o que acontecia nesses centros de estudo, né? Lia-se um pouco do catecismo e acabava tendo interpretações próprias, né, dos padres, dos leigos, sem ter ali uma ciência do que de fato a igreja disse em documentos. Né? E aí, visando combater isso, é que ele decidiu então fazer essa compilação para finalidades didáticas. Né? E aí aconteceu de uma sucessão de reedições ao longo do tempo, depois que ele faleceu, outras pessoas passaram a utilizar do material dele e acrescentar documentos, como eu já mencionei, até 1957, com a 31ª edição. Aí, com a 32ª edição, em 1963, Adolf Schönmetzer, que é um padre jesuíta, decidiu fazer uma completa mudança no Denzinger. Então, aqui, a partir de 1963, não é mais o Denzinger do mesmo autor, de forma original, que eram os documentos compilados com a numeração, etc. Esse Adolf Schönmetzer, em 1963, ele refez todo o Denzinger.
ele mesmo compilou os documentos, alguns documentos anteriores ao Concílio Vaticano II, ele editou, recortou partes, ele fez toda uma mudança e acrescentou os documentos do Concílio Vaticano II. Enfim, a visão dele era editar o Denziger sobre a ótica do Concílio Vaticano II. Então, por isso que é um Denziger novo, né? Eu diria que existem, então, 3 Denziger. O primeiro é o feito pelo próprio autor, que compilou os documentos, especialmente os principais documentos da Igreja, em 100 e poucos documentos. Depois nós temos o chamado Denziger editado, que uma sucessão de edições que acrescentaram. E por último, o Denziger, que é desse autor, Adolf Schoen Metzer. Então, se você quer um documento anterior ao Concílio Vaticano II, é de 1957 para trás, os Denziger. Se você quer uma visão mais aproximada do Concílio Vaticano II, aí é uma edição a partir da edição 63, no qual se baseou essa edição aqui propriamente dita, que é uma visão da Igreja após o Concílio Vaticano II. Nota-se isso na própria edição do livro. Você repara aqui que essa parte toda aqui é dedicada ao Concílio Vaticano II, e essa parte aqui aos outros 2000 anos da Igreja, ou seja, quase o mesmo tanto do Concílio Vaticano II e também dos últimos 2000 anos, né? 1900 anos aqui, e aqui inclui os padres do século XX, né? Então, há uma escolha propriamente dita em privilegiar ou colocar a maior quantidade de documentos dos padres do século XX, né? A partir do Papa Pio X, nós temos então aqui, ó, toda essa parte dedicada aos padres do século XX, e essa edição em específico, ela termina no período do Papa Bento XVI. Né? Deixa eu ver aqui se está certo. Então, é Papa Bento XVI mesmo. Então, é um compilado de fato, né? Tem alguns problemas, como eu já mencionei, que todo compilado tem, no sentido de não estar completo. O ideal mesmo seria se toda a documentação tivesse completa na íntegra, mas aí seria não compilado, seria uma série de volumes e uma coleção bem grande, né? E outra questão também que eu posso ressaltar é que nessa edição do Denziger houve a edição em forma bilíngue, ou seja, a pretensão foi colocar a versão original em latim do lado a versão em português. E particularmente as traduções ficaram bem feitas, né, pelo que eu pude verificar, não tem nada a desejar em termos de tradução, porém há essa questão de que os documentos muitas vezes não estão completos e às vezes pode prejudicar um pouco o entendimento. Então o ideal seria utilizar o Denziger como consulta e aí, verificando que aquele documento não está completo, procurar ele na internet. Porque na época do Denziger, na verdade, não existia internet. Então, ele tinha que fazer um compilado, colocar isso em um único volume e fazer o possível para que aquilo ali tivesse de uma forma coerente. E hoje em dia, com a facilidade da internet, você tem acesso ao documento na íntegra, com tradução, etc. Né? E ele fala, nessa introdução aqui, que há uma questão, né, dos perigos de se utilizar o Denziger, né? Você não pode utilizar o Denziger como uma forma dogmática, no sentido de parecer com protestante, como se fosse um sola escritura. Aqui estão os principais ensinamentos da Igreja. Existem documentos que estão aqui que são dogmáticos, né, que são preceitos de fé mesmo, que você tem que seguir, sob pena de não ser considerado católico e estar cometendo pecado. E isso é importante, porém, é sempre interessante ter uma base teológica, né, ou seja, um estudo aprofundado sobre esses temas, para que não ocorra má interpretação, ou mesmo levar a heresias com uma má interpretação dos próprios documentos daqui. Né? Os textos eles estão colocados para que haja o estudo teológico aprofundado. Para você que já leu o catecismo e depois agora quer entender um pouco dos fundamentos e dos ensinamentos da igreja. Né? Então é bem interessante isso. Então, quanto à crítica, né, por exemplo, que eu posso colocar em termos de ausência de documentos. Por exemplo, aqui, deixa eu colocar aqui, tem um documento aqui que é muito interessante, né, do Papa Inocêncio III, que é o Licet Perfidia Judeorum, fala sobre os judeus. E aí é bem interessante esse documento, né, porque ele fala em 1199 o seguinte, aqui na página 772. Mesmo se a fé errônea dos judeus
deva ser desaprovada de muitos modos, ou seja, para o católico, o judeu está errado, né? É óbvio, né? Porque ele é de outra religião, ele tem outros ensinamentos, ele não acredita em Cristo, outros dogmas, né? Todavia, ou seja, mesmo verificando que os judeus estão errados, já que por meio deles a nossa fé é verazmente confirmada, ou seja, através dos judeus é que vieram Jesus Cristo, os apóstolos, etc., né? E foi confirmada a fé católica, não devem ser duramente oprimidos pelos crentes, ou seja, os judeus não devem ser duramente oprimidos pelos católicos. Isso aqui dito em 1199 pelo Papa Inocêncio III. E ainda ele continua: como, portanto, aos judeus não deve ser permitido, nas suas sinagogas, pretender nada que ultrapasse o que por lei lhes é permitido, assim não devem sofrer nenhum dano nas coisas que lhes são concedidas. Ou seja, enquanto ele professar a fé dele na sinagoga e a legislação permitir, de certa forma, não devem sofrer além do que a própria legislação, que a própria lei já diz, né? Nós, portanto, ainda que eles prefiram permanecer na sua dureza a reconhecer os oráculos dos profetas e os arcanos da lei e assim chegar ao conhecimento da fé cristã, mas, entretanto, pedem o auxílio da nossa defesa de acordo com a mansidão da piedade cristã, seguindo as pegadas dos romanos pontífices, nossos predecessores de feliz memória. Então aqui ele lembra dos papas que protegeram os judeus. Calixto II, Eugênio III, Alexandre III, Clemente III e Celestino III, acolhemos o seu pedido e concedemos a eles o escudo de nossa proteção. Ou seja, ele verificou que papas anteriores a ele, né, do período medieval, protegiam os judeus, mesmo não concordando com eles, e o Papa Inocêncio acaba também acolhendo esses judeus e dizendo que a Igreja Católica seria o escudo da proteção desses judeus. E aí ele coloca aqui ainda: ordenamos de fato que nenhum cristão, ordenamos, né, uma ordem, que nenhum cristão os force com a violência a procurar de má vontade ou contra vontade o batismo. Mas, se qualquer um deles espontaneamente ou por causa da fé se tiver refugiado junto dos cristãos, depois de manifestada a sua vontade, sem nenhuma incomodação, seja feito cristão. De fato, não se crê que tenha a verdadeira fé na cristandade aquele do qual se sabe que chegou ao batismo dos cristãos não espontaneamente, mas contra a vontade. Então aqui ele está falando que não pode existir batismo forçado dos judeus, né? E ele tem que voluntariamente querer isso, né? Além disso, nenhum cristão, sem a sentença da autoridade territorial, ouse de modo indigno ofender as suas pessoas, ou subtrair com violência os seus bens, ou modificar os bons costumes que até agora têm observado na região em que habitam. Ademais, ninguém os perturbe, de modo algum, com pancadas ou com pedras na celebração de suas festas, nem alguém pretenda exigir ou extorquir deles serviços não devidos, senão aqueles que eles mesmos estavam acostumados a fazer nos tempos passados. E mais, opondo-nos à depravação e à avareza de gente malvada, decretamos que nenhum ouse profanar ou danificar os cemitérios dos judeus ou desenterrar corpos para tirar dinheiro. Ficam excomungados os que violam este decreto. Ao contrário, queremos que ao menos estes se beneficiem dessa proteção, que não se atreverem a tramar nada para a subversão da fé cristã. Ou seja, aqueles judeus que não se atrevem a atacar a igreja e que estão ali cumprindo sua fé de forma pacífica, o Papa dá a integral proteção, né, e coloca como excomungado aqueles que atacam os judeus. Isso em 1199. Por que eu estou falando sobre todo esse documento aqui no Densis? Porque é um documento que é muito interessante, porque depois nós verificamos que acabou acontecendo, por exemplo, alguns batismos forçados ao longo do tempo, né, com os judeus. Depois ocorreu toda a questão que tratou da conversão deles como cristãos novos, questão da Inquisição, muito posterior. Mas por que eu estou falando disso basicamente? Nesse documento do Inocêncio III, ele fala justamente que deve existir essa tolerância para os judeus. Veja que é bem específico para os judeus. Ele não fala de outras religiões, ele não fala islâmico, herege, etc. E aí, nessa edição em particular, foi colocado aqui no título, né? A tolerância com as pessoas de fé diferente. E aqui não é tolerância com as pessoas de fé diferente, é tolerância com os judeus em específico. E por que isso é importante? Porque lá na frente nós vamos verificar no documento aqui
do Concílio Vaticano II, basicamente uma defesa de uma certa liberdade religiosa que ao longo da história da Igreja Católica nós não verificamos, né? E mais ainda, outra questão, o próprio Inocêncio III ele participou do quarto concílio de Latrão, né? Que é o 12º concílio ecumênico, em 1215. E aqui tem, na página acho que é 800, né? Esses documentos, está aqui na página 283, o Concílio de Latrão, e aí definição contra os albigenses e cátaros. Só que nesse documento, ele não trata só dos cátaros e dos albigenses, ele trata dos judeus também, só que aqui nessa edição não tem, está cortada essa parte dos judeus. Porque aqui nesse documento, que é esse documento do Concílio de Latrão, fala de algumas restrições que a igreja colocou, né, em se tratando dos judeus. Por exemplo, não se admitia o casamento de um cristão com um judeu, sem o judeu se converter, por exemplo. E já se colocava que os judeus deveriam se vestir de forma diferente do cristão para que as pessoas soubessem justamente que aquele ali era judeu e que não ocorresse o casamento entre eles. E também respeitando a própria lei dos judeus, porque os judeus também pregavam que não se deveria casar um judeu com o cristão. Então, o Papa pegou essa própria lei judaica do não casamento, né, de um cristão com eles e colocou isso também aqui nesse documento. Além do fato dessa questão da vestimenta, o próprio Papa também disse que os cargos públicos não poderiam ser ocupados pelos judeus, justamente por essa diferença de fé. Enfim, ele colocou imposições, embora aquele documento inicial, como eu já li, de 1199, ele permaneceu, a proteção papal continuou existindo, porém aqui nesse documento de 1215 se impôs restrições. E aí essas restrições não estão constando aqui no DENS dessa edição. E isso acontece com outros documentos também, porque a edição ela é feita para dizer algo. E aí a intenção foi dizer o quê? Existe a liberdade religiosa porque lá em 1199 o Papa Inocêncio III fez um documento colocando essa tolerância religiosa com os judeus. Portanto, o Concílio Vaticano II, nessa parte aqui do documento, está válido porque a intenção dessa edição é de mostrar a coerência do Concílio Vaticano II ao longo do tempo. É uma intenção própria, é clara e evidente isso durante todo esse DEND, né? Então, é essa questão, né? Se você tem essa pretensão de conhecer mais o Concílio Vaticano II, os fundamentos segundo essa edição, você pode conhecer aqui esse DEND, né? Eu, particularmente, prefiro ler os documentos completos na íntegra e entender a questão histórica, né? Por exemplo, essa questão das restrições dos direitos dos judeus pelo próprio Papa Inocêncio, né? Dando a proteção e depois restringindo os direitos. Isso é uma questão histórica do período em que ele estava, né? O contexto histórico é muito importante nesses documentos. E muitas vezes aqui também, nesses documentos, foi colocado pouco contexto, né? Seria exigir demais, como eu falei, né? É um compêndio. Então, eles tiveram que fazer edições para poder favorecer justamente aquilo que eles entendem como sendo a doutrina da igreja. E, particularmente, eu acho que o ideal seria se existisse na internet todos os documentos da igreja. Existe no próprio site do Vaticano muitos documentos já traduzidos em português, com a versão original em latim, etc. Mas lá eu verifico que não existe, por exemplo, os documentos mais antigos, né? E nessa edição do DEND a gente consegue verificar muitas coisas interessantes. Até mesmo documentos que você não tinha conhecimento, que não estão no catecismo, não estão referenciados no catecismo, você pode ter noção. Por exemplo, aqui, na página 166, você vai ver um documento aqui do primeiro sínodo de Braga, né, o sínodo de Portugal, feito pelo Papa João III, ali no ano de 574. É muito interessante. Olha o que ele fala aqui na página 166. Se alguém julga comidas imundas as carnes que Deus deu para uso aos homens e delas se abstém, não para disciplinar seu corpo, mas porque as reputa imundas, a ponto de nem mesmo degustar verdura cozida com carne, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. O que o Papa está dizendo aqui em 1574? Você não pode ser vegetariano odiando a carne, por assim dizer. Seria algo meio que o vegano hoje, talvez, né, dentro do contexto. Ou seja, no ano de 574 tinha gente que pregava que não se devia comer carne,
que era algo imundo, etc. E o Papa veio e falou, não, inclusive se você continuar persistindo nessa ideia, você está fora da igreja. Está errado dizer que é imundo comer carne, que não se deve comer carne por dizer isso, né? A única coisa de abstenção da carne que a igreja prega é para disciplinar o corpo. Por isso que existe o jejum, é para a disciplina do corpo. E não é por um vegetarianismo, por um veganismo, etc. Né? E isso é interessante, no ano 574. Isso é de forma coerente com o que está enunciado na própria Bíblia. Né? Existe ali um versículo bíblico onde nós verificamos que é permitido ao cristão comer carne. Né? Deus coloca isso como uma permissão e aqui o próprio Papa coloca isso. Então, existem esses documentos que são muito antigos, né, que têm essas peculiaridades, né, dizendo aqui, ó, é anátema, ou seja, fora da igreja se você for um vegano e vegetariano que considera como imundo, né, a comer a carne. Agora, se for por uma questão de não comer carne por questão de saúde ou por disciplina do corpo, aí já é outra questão, propriamente o próprio documento deixa isso claro. E existem vários outros documentos que são interessantes para que você possa fazer aí os seus estudos. No final do livro, existe um índice com a temática. Então, ali, por exemplo, ele vai tratar sobre o sofrimento do ser humano. Aí remete aos documentos, né? Sobre o mundo visível. Deus criou bom o ser humano. E aí repete e faz a remissão para esses documentos. Né? É bem interessante isso aqui para você se inteirar. Depois tem uma listagem com os documentos em ordem alfabética, referenciado por temas. Então é muito interessante, né? Basicamente esse compilado. A todo aquele que é católico, eu recomendo ter o Denzer, mesmo tendo essas críticas que eu já mencionei aqui, essa falta da ausência dos documentos completos, ou por ter já uma visão própria do editor, né, que, como eu já falei, que é pós-Concílio Vaticano II, mas é muito interessante para que você possa ter essa base de fazer essa leitura e depois procurar até na internet os documentos originais e o documento de forma completa, né? É um documento que, especialmente para quem faz teologia, para quem está no seminário, para quem é padre, eu acho que tem que ter, né? É o Vademecum da Igreja Católica, é a versão mais reconhecida em se tratando de compilação de documentos, né? É o chamado, então, Denzinger. Então é isso, eu vou deixar para você o link para que você possa adquirir com um desconto, né? E aí você pode ter na sua biblioteca e vai certamente te agregar dentre os documentos. Eu recomendo que você tenha o catecismo, tenha o Denzinger, tenha a Bíblia. Esses documentos são basilares, né? É isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.